Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a galerinha entrar. Olá. Olá. Boa noite para quem é de noite. Tem gente que vai ver de dia, então bom dia. Como vocês estão? Escrevam aí para mim. Todo mundo bem, na paz, na luz. Boa. Manda live pro amigo, pro colega, porque hoje a live está estupenda, maravilhosa. Boa noite. Quem tá chegando hoje aqui no perfil, eu tô vendo o pessoal novo. Eu me chamo Ana Paula Bandeira Osório, sou terapeuta energética. Sejam todos muito bem-vindos ao perfil. E o tema hoje é um tema maravilhoso, né? A forma como você enxerga o sofrimento pode te levar à salvação. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Eu estou bem também, amados. Obrigada por perguntar. Boa noite, Claudinha. Boa noite, seus maravilhosos. Boa noite. Então vamos ao tema. A forma como nós enxergamos o sofrimento, né? E eu queria começar a live com uma pergunta. E eu gostaria que vocês escrevessem aí para mim a resposta dessa pergunta que eu vou fazer para vocês. Obviamente. Que eu quero ver o que vocês vão escrever. Isso é muito importante para a gente que está aqui sentir a energia, né? Sentir o que vocês estão pensando. Porque a gente fica aqui falando, óbvio que a gente não está falando sozinho, mas quando a gente tem a interação de vocês, isso é muito mais prazeroso para a gente que fica aqui desse lado. Então vamos lá. Primeira pergunta da noite. Quem sofre? Você sofre? Quem sofre? Quem é que sofre, gente? Claudinha, começa o bonde aí. Começa a escrever. Quem sofre? Pessoal que está chegando agora, boa noite. Quem sofre, gente? Escreva aí para mim. Vamos ver o que vocês vão escrever. Tem um delay, né? Vamos lá. Não adianta vir com essas frases aí, eu aprendo, eu não sofro, porque todo mundo sofre, tá? A gente tá encarnado, a gente sofre. É para ser sincera aqui, gente. Quem sofre? A Mel já sofri demais. A gente ainda sofre com algumas coisas, né? Ainda sofremos. E a gente vai entender o porquê, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para eu compreender, a Claudinha colocou, eu sofro. Também sofro, Claudinha. Nós estamos humanos, né? A gente ainda não saiu da roupagem humana. Se a gente está na roupagem humana, impreterivelmente a gente vai ter que aprender através do sofrimento, porque o ser humano ainda requer essa situação. Mas quem é que sofre, né? O ego, o eu inferior, as nossas feridas. Toda essa conjuntura é quem sofre. A alma sofre? Sim. Quando a alma ela vê que realmente não há espaço para ela agir, não é que a alma sofre. Existe uma condição que a alma ela entra, que não dá para a gente expressar aqui em palavras, mas eu não diria que é sofrimento que a alma entra,
Mas a alma ela entra em um estado onde ela se vê incapaz de ajudar nós aqui, enquanto encarnados, a nos desenvolver. E como que isso acontece? Quando nós entramos nesse sofrimento. E quem que sofre? Quem sofre é a minha parte sutil? Quem sofre é a minha parte elevada? Quem sofre é o meu eu desenvolvido? Vocês entendem que não são eles que sofrem? Não é essa parte top, vamos dizer, que sofre? Não. Quem que sofre? É o eu inferior, é o ego. Aí está a demanda do sofrimento. E por que nós sofremos? Porque nós ainda não nos desenvolvemos. Quem aqui que está evoluído, gente? Vocês acham que se tivesse evoluído, a gente estava aqui numa live domingo? A gente está buscando a evolução. A gente está buscando se desenvolver. Só que ainda acontece da gente cair no eu inferior. Ainda acontece da gente cair no ego. Quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer, o que ocorre? Sofrimento. Sofrimento. Porque constantemente eu estou gerando expectativas nas coisas. Vou dar um exemplo. Vou fazer um curso, gerei uma expectativa tal. Se aquela expectativa não é suprida, eu sofro. Vou fazer uma viagem. A viagem não saiu da forma como eu esperava. Expectativa. Eu sofro. Vou fazer um planejamento para que essa semana aconteça tal coisa. Não acontece. O que ocorre? Eu sofro, porque eu parei a minha vida para fazer um planejamento e não acontece da forma como eu quero. Se não acontece da forma como eu quero, eu entro no sofrimento. Agora, quem que está entrando no sofrimento? É o meu eu evoluído? O meu eu sutil? Não. É o meu eu denso, ferido, magoado. É esse que sofre. E por que isso acontece? Porque o nosso ego, né? O ego, ele diz respeito à nossa personalidade, mas o ego, ele não é o que somos, tá? O ego, ele faz parte de nós, é uma conjuntura da nossa personalidade, mas o ego não somos nós. Então, eu sabendo disso, né? Eu entendo que se existe ego, eu posso utilizar o ego a meu favor. Só que o que acontece constantemente? Eu não respondo ao ego. Eu deixo o ego me comandar. Toda a minha vida, toda a minha estrutura passa a ser desenvolvida por causa do ego. E o ego, ele é criado justamente para me ajudar a ter sucesso nas minhas ações. E quando eu falo sucesso, não é ser uma pessoa famosa, longe disso, gente. Eu ter sucesso nas minhas ações. Aquilo que eu me disponho a fazer, a realizar, eu tenho sucesso, eu não entro em procrastinação. Eu realizo. A demanda que chega, eu analiso, vejo a melhor forma, porque o ego, ele faz isso. Ele te mostra a melhor forma de você desempenhar algo. E aí eu vou lá e desempenho e faço. Só que o que ocorre? O ego, por causa da nossa criança, por causa de todas as existências que a gente passou, né? Aqui na fisicalidade, encarnados, o ego ele foi sendo moldado para ele ser exacerbado, para ele garantir o sucesso dele. É como se ele fosse criado como um corpo. E esse corpo quer dominar a consciência. Vocês entendem o embate que isso gera? Gera um embate. Então, quem sofre é o ego, né? Essa foi a nossa introdução. Quantos de nós, se a gente parar para pensar, sejam sinceros, nós precisamos sofrer para mudar? É ou não é? Quantos de nós não conhecemos pessoas que foram transformadas, que foram totalmente mudadas por causa do sofrimento que passou?
Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, longe disso, porque eu acho que a gente não precisa sofrer. A gente sofre justamente por causa do ego. Quantas e quantas pessoas não sofreram grandes mudanças na sua estrutura de vida porque entraram em grande sofrimento? Quantas pessoas você aí não conhece que geraram grande mudança no seu estilo de vida? Pessoas que eram extremamente obesas, sofreram tanto com a obesidade, de não poder fazer aquilo que gostaria, de sofrer com saúde, eu sou uma dessas pessoas. Eu sofri com obesidade. Eu pesava 92 quilos. De tanto sofrer, chegou uma hora que eu falei, não, parar de me agredir. Entrei em sofrimento. Usei o sofrimento para quê? Como uma alavanca para mudar. Mas eu tive que gerar o sofrimento. Então, quando você começa a compreender que as crises que ocorrem, e eu sempre falo isso, né? Que crise não é para chegar à crise e você fala assim, meu Deus, agora eu vou me borrar aqui nas calças, o que eu vou fazer? Não, a crise é um sinalizador do quê? Você tem um caminho a trilhar na vida. Você tem uma coisa para uma conjuntura, um arranjo que você veio predisposto a agir nesse arranjo. Quando nós saímos totalmente desse arranjo, desse conglomerado de coisas que a gente precisa realizar, e dentre elas está a nossa cura e desenvolvimento. Quando eu saio muito disso, o que ocorre? Uma crise. Uma crise é colapsada, uma crise é manifestada, para que eu pare, olhe para aquela crise e aí sim veja, e aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar no vitimismo, eu vou ser adulto e vou resolver a situação como ela precisa ser resolvida, ou eu vou entrar no sofrimento? Se eu entrar no sofrimento, é provável que eu fique um tempo dentro dessa energia, até eu perceber que eu não preciso ficar no sofrimento, eu posso gerar a mudança. A crise, ela nada mais é do que um colapso do universo, da sua estrutura, dizendo para você, ô filhão, ó, você saiu do seu rumo, então você volta aqui. E como que você volta? Você não volta, porque você já saiu do trilho. Precisa uma crise acontecer para você entender, parar. Porque muitos de nós não paramos, a gente só vai engolindo a vida, né? A gente tá no piloto automático e só tá seguindo. Então, se eu só tô seguindo a vida, né? A Deus dará, vamos dizer assim, o que ocorre? Nada. Crises vão ser manifestadas. E aí é onde eu colapso, né? A mudança. Então, o processo de crise, ele vai acontecer até você gerar uma mudança significativa. E eu já falei isso antes para vocês. Você, eu aqui, nós, a gente não é nada para o universo. Se precisar resetar a gente, o que é resetar a gente? Eu perder essa encarnação para vir em outra, porque eu não tô dando conta dessa, vai acontecer. Se eu estiver taxado como ilegítimo para o universo, que é o que muito acontece, pessoas não estão na sua autenticidade. Quando eu não estou na minha autenticidade, o que o universo ele compreende? Ele não compreende, porque ele não me vê. Eu tô fora da autenticidade. Eu fui criada, eu fui manifestada, eu fui fractalizada para desempenhar algo e eu não estou desempenhando esse algo. Então, o que ocorre? O universo, ele entende que eu sou ilegítimo. E ali coisas acontecem, doenças, né? Eu perco o emprego, eu sofro um acidente, coisas são colapsadas. Porque, mais uma vez, para o universo isso não é nada. O que ele quer é o meu desenvolvimento. Se eu próprio vou de encontro com isso, eu não consigo, né?
Então, nós temos aqui, enquanto encarnados, um arranjo de coisas que a gente precisa realizar, que a gente precisa dar conta, né? Que a gente realmente precisa desempenhar. E quando eu foco a atenção, né, o constituir nessa vida para alcançar isso, automaticamente, o que acontece? Eu mostro para o universo, ó, eu parei com as loucuradas, né, que eu tava, agora eu estou focado, eu quero direcionamento para aquilo que eu preciso manifestar. Ali, o universo, o que ele compreende? Legítima. Aí, uma forma minha legítima no mundo. Deixa eu fazer ali uns arranjos. Aí eu tô falando dessa forma, né, gente? Porque a forma lúdica, ela é ótima para ensinar, gente. Aí o universo olha, nossa, legítima, tá lá buscando, né, o contato consigo, querendo realizar a vida. E aí o universo começa a manifestar situações, sincronicidades, e é onde as coisas elas vão se arranjando, as coisas elas vão melhorando, vai melhorando. Um dinheirinho que cai, um emprego melhor, aquela casa que eu queria vender, eu consigo vender, eu consigo pagar um curso que eu estava querendo pagar, né? Coisas aí vão acontecendo. E os desafios, né? Eles vão tendo uma outra forma pra gente. Por quê? Porque eu já consigo olhar para esses desafios sem o olhar desesperador da crise. Então, quando as coisas começam a acontecer, elas já não são tão crises, elas são desafios. Porque problema já não existe mais. A gente extingue isso do nosso vocabulário. Problema não existe. Existem desafios. Só que quando eu vou percebendo, né, que o arranjo perfeito universal, que tudo o que eu passei na vida me trouxe até aqui, outra coisa começa a acontecer. Porque você começa a fazer uma retrospectiva da tua história. E a tua história é uma história de dor e sofrimento. A maioria de nós tem uma história de dor e sofrimento. Em épocas mais, em épocas menos, em algumas fases mais, outras menos. Mas todos nós temos, né, aqui conosco uma história de dor e sofrimento. Então, quando eu começo a olhar para essa história de dor e sofrimento, até as fases mais eloquentes que eu vivi, que eu passei, eu entendo que foi um arranjo perfeito. Porque eu precisei passar por aquela fase, eu precisei daquela coisa que aconteceu, eu precisei estar naquele momento, eu precisei sofrer com aquela pessoa, eu precisei manifestar a demissão daquele emprego, porque tudo isso foi me fazendo galgar coisas. E essas coisas fizeram com que eu chegasse até aqui agora. Então você entende que quando você aceita a sua vida, honra e fala, né? Bom, foi do jeito que tinha que ser e agora vai ser melhor ainda, porque agora eu estou aqui disposto a dar passagem para a vida transitar, né? A vida se manifestar através de mim. Eu me apazigo com a minha existência. E quando eu entendo que foi do jeito que tinha que ser, que não existe nada errado com o universo, parem com isso de achar que tem coisa errada com o universo, de achar que a nossa vida está errada, não está nada errado. Tudo é um fluxo natural. A encarnação, ela é boa, ela precisa acontecer e nós somos presenteados com a encarnação. Se eu sou presenteado com a encarnação, o que ocorre? Eu manifesto Deus. Se eu estou ainda com aquele grupo, porque eu já fui desse grupo, tem um monte de gente aqui que está na live que sabe disso, que eu já fui desse grupo que ficava, não precisa encarnar. Ó, eu tomei no meu nariz, tá? Até eu aprender isso. E eu aprendi. Se eu estou encarnada, eu irei
sim honrar essa vida, eu irei sim honrar essa existência, porque existe uma fila de gente querendo encarnar porque não dá conta da emoção, não dá conta do corpo emocional, porque o corpo emocional dói muito. E tudo que eu penso, eu manifesto. Então, a encarnação, a gente tendo um corpo físico, ele é denso. Eu não penso e já manifesto. Existe um delay. Então, se eu compreendo isso, o que eu faço? Eu me apazigo com essa encarnação. Eu entendo que essa encarnação ela é extremamente importante para o meu desenvolvimento. E paro de ficar achando culpado para a minha vida estar do jeito que está. Muito pelo contrário. Eu me apazigo com a vida que eu tenho. Eu me tranquilizo. E aí eu paro com essa coisa, né? De que o universo está errado, também tô errada. Não, tá tudo do jeito que tem que ser. Então, quando eu vou entrando nesse contexto, né? Que tá tudo do jeito que tem que estar, eu relaxo. Quando eu relaxo, o que acontece? A entrega. Sabe aquela coisa? Entrego, aceito, confio, agradeço? É isso. Quando você se apazigua com a sua existência, é isso que ocorre. Você relaxa. E aí você relaxando, você mostra para o universo o quê? Pode agir através de mim. Eu não estou mais contra o fluxo natural da vida. Porque se eu estou negando a vida, se eu estou reclamando da vida, se eu estou nesse contexto de que a vida é só sofrimento e nossa, como eu sofro, meu Deus, tudo dá errado para mim, comigo só coisas ruins. Se eu ainda estou nesse contexto, eu estou contra o fluxo natural do universo. E qual é o fluxo natural do universo? Qual é o fluxo natural do universo, gente? É esforço? É esforço? Eu tenho que me esforçar para conseguir as coisas? Não. O fluxo natural do universo é fluido, tranquilo. Eu não preciso me esforçar. Se existe esforço da minha parte em fazer algo, é porque há uma negação. Sabe aquele tipo de coisa, por exemplo? Eu vou fazer um curso. E aí nesse curso, todo dia eu quero estudar, todo dia. Você entende que está tendo um esforço? Você não está usufruindo? Você não está usando a sua sabedoria? Você está no esforço? Isso é uma negação. Você está negando algo da tua vida que você não está enxergando, porque o universo ele é fluido. Não é que é para você comprar o curso e não assistir a aula. Claro que é para assistir a aula. Mas se há esforço, há uma negação. Isso não é fluidez universal, tá? Então, quando eu começo esse processo de relaxar, as coisas começam a se movimentar, né? Muitas coisas começam a se manifestar e a se movimentar. Eu começo a compreender outras coisas. E aí, nesse ponto, eu consigo ver a minha história de dor com amor. Eu consigo ver a minha história de dor e sofrimento de um olhar amoroso, de um olhar de misericórdia. Esses dias eu falei isso nos stories. Nós precisamos olhar para a nossa história com um olhar amoroso, misericordioso e de compaixão, e não achando culpados ou achando que a vida ela não está do jeito que ela precisa estar. Ela está do jeito que ela precisa estar. É você que muitas das vezes está na teimando em não agir com a vida. Então, se eu ainda sou um fator de obstrução para a vida se manifestar através de mim, porque a vida ela se manifesta através da gente. Como que eu vou ter fluidez? Como que as coisas vão dar certo? Eu vou entrar nas sincronicidades da vida. Como? Não vou, né? E nesse ponto, né, nessa atmosfera positiva que eu vou criando de mudança, você se reconecta, né? Você vai se reencontrando. E esse processo de se reencontrar não é algo que dá para falar com palavras, porque todos os dias você acha um pedaço seu que estava guardado. E não é que é um pedaço seu de dor, tem também, e você vai olhar para isso. Só que você vai olhar para as emoções com maturidade, não na parte racional, querendo racionalizar as coisas.
Você vai olhar para a sua vida, para as emoções que você está ainda sentindo de forma negativa, porque o amadurecimento te mostra que não existe forma negativa, nem positiva. Não existe certo e errado, né? Então, quando eu vou me reencontrando, quando eu vou me reconectando, porque eu estava afastada de mim, eu estava. Todas as vezes que eu estava negando a vida, que eu estava ali no processo de reclamar, de dizer que tem algo errado com a vida, ali eu estou negando a minha existência. Então, quando eu relaxo, eu entro nessa sincronicidade e eu crio um ponto de encontro de mudança, uma atmosfera positiva para essa mudança acontecer, né? Ali eu vou me reencontrando, eu vou me reconectando. E aí o que acontece? O universo ele faz o quê? Nossa! Tá boa a coisa ali, né? A coisa tá muito boa, a pessoa tá se reencontrando. Então quer dizer que eu vou mandar mais para ela. E aí é onde você ganha mais dinheiro, onde você tem mais saúde, onde você tem mais conexão, onde você consegue ouvir, entender a tua intuição. Não de forma racional, mas aqui, ó, você consegue sentir, você consegue vivenciar. E aí outras milhares de coisas vão acontecendo, gente. Você começa a compreender que você não gasta mais dinheiro, você vai trocando. E quando você está na troca, precisa ter o quê? Um equilíbrio. Existem várias coisas que terapeuta poderia chegar aqui e falar para vocês de graça, mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele entende a lei do equilíbrio, dar e receber. Porque o que eu cheguei aqui e falei para vocês? Manda a live para um amigo. Se 2 pessoas fizeram isso, é muito. Vocês entendem que a gente está aqui sentado doando um tempo para vocês? Doando informação para vocês? Precisa receber. Isso é equilíbrio. Quando não tem equilíbrio, o terapeuta, eu conheço vários, tá, gente, que desiste de fazer vídeo, que desiste de querer essa interação com as pessoas, porque não tem um equilíbrio entre as partes. E se não tem equilíbrio, o que acontece? Bom, eu não vou ficar aqui desequilibrado, porque eu já entendi o que é equilíbrio universal e eu quero estar nesse equilíbrio. Então é onde a gente deixa para fazer o quê? Grupo fechado, que aí o cara vai lá pagar. Ele vai estar entendendo a troca. Entendem isso? Porque quando a demanda, vamos dizer, é gratuita, a pessoa ela não dá valor? Não dá. E é por isso que muita gente não faz, não entrega conteúdo de graça. E eu super entendo. E apoio também, tá? Porque se não tem equilíbrio, não tem que ter mesmo. Então você vai passando a restaurar a sua confiança, né? Você vai percebendo que aquele eu inferior, aquele ego ferido seu lá do passado, ele existe aqui ainda. E de vez em quando ele aparece. E tá tudo bem. Tá tudo bem ele aparecer, só que você não deixa ele te dominar mais. O que você faz? Você usa o ego a seu favor. Você começa a entender que ele vai te levando para situações que te agregam, né? Mas você está conectado com o quê? Com o teu coração, com a tua estrutura, com a tua vontade de progredir, da tua vontade de querer manifestar a vida, né? Então, quando esse arranjo lindo começa a ocorrer, outra coisa acontece. O que acontece? Nossa, porque assim, até a gente chegar nessa, vamos dizer, interpretação que eu tô dando para vocês, muitas águas já passaram, né? Muitas águas já passaram comigo mesmo, gente. Vocês acham que eu cheguei nessa, vamos dizer, nessa análise aqui de, sei lá, do ano passado para esse ano? Não, foi um contexto de vida que me trouxe até isso. Então, quando esse arranjo lindo ele começa a acontecer, né? E eu vejo que as coisas vão dando certo e tal, o que ocorre? A mente. A mente ela vai entrar na jogada. Isso se já não entrou, né? Porque com certeza já entrou em vários processos. Mas aí agora
agora eu tô bem. Agora eu estou motivado, porque as coisas do universo, ele tá me trazendo boas coisas. Então a mente, ela vai tentar entender essas coisas de forma racional. Quantas pessoas não me procuram para perguntar as coisas querendo respostas racionais? Nem percam seu tempo fazendo isso. Não dá. Tem coisa que não dá para explicar, você agrega, sente e manifesta. Ou você não entende e vai. Para que você quer que a mente racional tente interpretar a sua vida, o seu contexto? Você acha que a mente binária racional ela vai entender uma alma? Não vai. Não vai. E aí ocorre o que eu chamo de equívoco, né? Eu dou esse nome. As coisas estão dando certo, as coisas estão dando certo. Olha o grande equívoco. Quem não passou por isso aqui, quem for corajoso vai escrever, eu fiz isso. As coisas estão remando, né? Remando ao sucesso. Você tá lá, o universo tá mandando coisas boas, né? O que acontece? A tua mente entra, começa a buscar coisa racional. Aí é onde eu vou buscar o diacho do meu propósito. Quando eu começo com esse negócio de, ai, qual é meu propósito? Ali o universo olha assim, ele fala, ah, pobre, eita, lá vai. Vai voltar 5 casas para entender, e aí depois quem sabe, né? E aí você entra nessa coisa de buscar o propósito. E quando você começa a buscar o propósito, o que acontece? Você entra nas holografias, nos hologramas de uma cacetada de gente, né? Porque você vai buscar sessão para isso. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Você entende que isso é o ego? Você entende que isso é seu ego? Em vez de você quietar o facho, aproveitar que a vida ela está se manifestando, que você está começando a ter sincronicidades, que você está começando a conquistar coisas na sua vida, que as coisas estão remando para o bem, para o seu desenvolvimento, mas aí o que você faz? Não, você vai buscar o diacho do propósito, né? E aí, não obstante, o que acontece? Quando eu vou buscar esse diacho do propósito lá, né, com os outros terapeutas, eu vou entrar no holograma desses terapeutas. Isso se eu não entrar em holograma meu mesmo, né, que o meu ego, ele cria. E aí eu mesma crio vários propósitos maravilhosos para minha vida. E por que eu tô fazendo isso falando isso para vocês, gente? Porque a gente não tem que buscar o propósito. Nós precisamos nos tornar o propósito. Só que se eu estou buscando, eu não estou me tornando. Eu perdi a chance de me tornar o propósito. Por quê? Porque eu deixei a mente agir. E quando essa mente começa a agir, ali eu já não estou mais conectado, coração. Entendeu? Então, quando você está remando, as coisas estão fluindo, você está se reencontrando, você está se reconectando, os propósitos, eles vão chegando até você. Você não precisa buscar nada, cidadão. O universo, ele vai te trazer as doses. E aí você não busca, você se torna o propósito. Ele te acha, ele te encontra, porque ali você já está numa vibração. Agora, você entende que a mente que quer racionalizar isso, por quê? Por que a mente quer racionalizar isso, gente? Ó, quem acertar vai ganhar uma sessão comigo. Vai ganhar uma sessão avulsa comigo. Por que a mente quer racionalizar a questão do propósito? Por que ela quer descobrir o propósito? Quem acertar vai ganhar uma sessão. A Laci colocou, você se torna um propósito se você busca estar no lugar
de controle, para se defender. Por que se defender? Para se sabotar, para se defender e proteger o ego. Elisângela Rosa, você ganhou a sessão, tá? Me chama no direct. Controle. A mente racional quer saber das coisas para ter controle. Entenderam? Por que ela quer ter controle? Porque a mente é reptiliana, gente. Não toda ela, mas o pedacinho do ego, total. E o que o ego ele faz? Por que o nosso cérebro, a nossa mente foi criado? Para desenvolver a segurança, a autodefesa. E aí, para eu criar essa autodefesa, eu preciso ter controle das coisas. Como que eu vou fluir com o universo? Vocês entendem que a mente não entende isso? Ela vai olhar e falar, mas que maloqueira, não vai fluir nada não, minha filha, vai ter controle. Você precisa ter controle das coisas. E aí é onde eu me frustro. É onde muito de vocês vem fazer um monte de pergunta para mim que eu olho e falo assim, um dia vai entender, vai compreender. Que é a mente que está querendo ter o controle das coisas. Até o controle do que sabe, né? A forma sistemática. Tem gente que fala assim para mim, eu preciso entender tintim por tintim. Vai sofrer. Vai sofrer. Vai gerar sofrimento cada vez mais. Porque tem coisa que a gente não entende. A gente simplesmente desenrola. A gente faz, a gente tem coragem, a gente gera e se joga e vai e faz. É assim. Então, Elisângela Rosa, você me procure depois porque você ganhou uma sessão, tá? Deixa eu ler aqui o que mais que vocês colocaram. Porque ela quer nos deixar presos na terceira dimensão e hologramas. Atitudes egóicas, falando mais alto, continuar dominando através do ego. A Laci depois colocou para controlar. Embotamento, para nos manter presos, uma aprovação para tentar aprisionamento. A Elisângela colocou, oba, também acertei, mas tinha que ter colocado a palavrinha, né? Então, vamos lá. E é isso, gente, né? A busca pelo propósito nada mais é do que a forma da nossa mente querer controlar as coisas, né? Querer ali, de alguma forma, achar que tem controle. E o que eu coloquei hoje? Não sei se vocês viram os meus stories, mas tá lá. Que quanto menos controle, né, a gente tem, mais potencial divino a gente vai criando. Porque a gente entende que a vida não é controle, é entrega. A vida não é a quantidade de coisas que eu consigo absorver, é a quantidade de coisas que eu consigo esvaziar. Vocês entendem que a gente está contra o fluxo natural da vida? Porque constantemente eu tô o quê? Querendo preencher. Querendo, né, me totalizar. Eu não consigo me totalizar me preenchendo, enchendo, me entupindo. Não consigo. Eu vou ter uma constipação. E às vezes essa constipação acontece até no intestino. A pessoa ela fica constipada, não consegue. Por quê? Tá se entupindo. Não consegue esvaziar. E se eu não consigo esvaziar, eu não consigo aprender mais. Porque eu já estou entupido. Então, quando eu vou me abrindo para a mudança e eu vou largando esse controle de querer compreender tudo e todas as coisas, gente, porque isso é sofrimento. E é sofrimento que pode ser evitado, né? Então, quando eu vou deixando de ser impeditivo da vida se manifestar através de mim, eu viro uma pessoa próspera. E quando eu falo que eu viro uma pessoa próspera, não é só em dinheiro. É na saúde, é você trabalhar com o que você gosta. Eu fiz um vídeo sexta-feira, tá escrito final de semana. O ser humano, ele tá tão embotado, ele tá tão ferrado, Judira, porque eu falo isso porque eu já fui assim, gente. Eu sei o quanto que isso dói. Tá? A gente trabalha de segunda a sexta. Chega sexta-feira, você fala assim, você mete um puta que pariu, né? Que
que bom que é sexta-feira, amanhã eu vou descansar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Você tem 2 dias da semana para você manifestar a vida. Você entende que você merece mais que isso? 2 dias para você manifestar a vida. Você acha que a fonte, Deus, ele quer isso para você? Que em 2 dias você viva a vida? E aí nos outros, de segunda a sexta, eu estou alimentando o sistema. E aí no final de semana eu vou alimentar a mim. Só que eu não dou conta. Por quê? Porque aí eu preciso fazer um monte de coisa no sábado para domingo eu descansar. Só que acaba que às vezes eu não consigo descansar porque eu não fiz tudo. E cuidar de mim. Ah, isso aí, putz, não consegui mesmo. Não consegui manifestar isso, não. Cuidar de mim. Então, quando a gente fala de prosperidade, é você ser feliz com a sua vida. Você tá feliz com a sua vida? Seja sincero, escreve aí pra mim. Você tá feliz com a sua situação atual? Você se sente pertencente à vida? Você entende que você age através da vida, que a vida age através de você? Porque quando isso acontece, o propósito, além de te achar, porque isso é inevitável, você passa a ter tantas sincronicidades que você já não tem mais nem motivo para reclamar. Você nem consegue reclamar mais. Acontece uma situação desafiadora, você olha e você pensa, qual a melhor forma de eu atuar nisso? Como eu vou atuar nisso? Qual a melhor forma? Ali você pode chamar o ego para te ajudar, porque ele vai te ajudar a ter sucesso na atuação. Agora, uma outra coisa muito importante. Se eu ainda estou lá no laço ferido inferior, dificilmente essas coisas vão acontecer, gente. Isso que eu tô falando aqui para vocês. Dificilmente eu vou conseguir manifestar uma vida fluida, próspera. Se eu tô ainda muito conectado com todas as dores, sofrimentos da família, do meu trabalho, se tudo é muito difícil, eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu ainda tô na luta e sobrevivência. Luta e sobrevivência não é a existência, gente. É luta e sobrevivência. Não é você manifestar a vida. Você manifestar a vida é você estar fluido com ela. Numa perfeita sincronia. É onde você não procura as coisas te acham. Sabe aquela coisa assim? Tô andando e aí eu preciso, vamos dizer, vou dar uma volta de bicicleta. E aí você quer parar num lugar bonito, mas você fala, nossa, não vou deixar a bicicleta aqui nesse lugar, né? É complicado, é perigoso. Você arruma um lugar para deixar a bicicleta ou estacionar o carro. Você arruma um lugar, o lugar ali se mostra para você. Ali aparece. Se apresenta na tua cara. Sincronicidade, você tá nesse fluir. Você acha que a vida vai ser obstrução para você? Não vai. A vida ela nunca vai ser obstrução para você. Você é obstrução para a vida. Agora, quando você deixa de ser obstrução para a vida, ela só vai se manifestar através de você. Isso vai ser lindo. Isso vai ser uma dança cósmica, vamos dizer assim, né? Então, você busca entender, né? Muitas das vezes para querer controlar. Por quê? Porque o controle é essa coisa de me manter seguro. Só que as pessoas que fizeram grandes realizações na vida, elas nunca buscaram se manter seguras. Elas sempre buscaram a satisfação interna. Eu estou fazendo aquilo que faz sentido para o meu coração? Eu não estou. Então, eu estou fazendo. Então, quando você começa a entender isso, você entra num posicionamento. E aí, nesse posicionamento, coisas acontecem. Deixa eu ver que horas são, se dá para falar mais algumas coisas. Dá para falar ainda. Quando
eu tô, né, já ali querendo me posicionar, que eu já compreendo que não dá mais para eu estar no mesmo grupo, não dá para eu estar no mesmo emprego, não dá para eu ficar honrando um sistema familiar falido, né? Isso não quer dizer que você não vai falar com sua família, pelo amor de Deus, gente. Mas a gente precisa compreender que a nossa família tem uma estrutura de crenças. Essa estrutura de crenças, o vídeo de hoje falou muito sobre isso. Quem não assistiu o vídeo de hoje do YouTube, assista, tá? É um vídeo curto, eu acho que são 13 minutos, se eu não me engano. Assista que ali você vai compreender o sistema familiar, não ele todo, né? Porque eu ainda tô tentando. Mas você vai compreender muitas coisas que você tá vivendo. Então, quando eu ainda estou nesse contexto familiar, que eu preciso, né, me manter ali nesse sistema honrando, fazendo os mesmos padrões, eu não consigo me posicionar. O que eu estou buscando? Vínculos, né? E esses vínculos é sempre do pai e da mãe. Se eu não curo essas coisas do pai e da mãe lá na infância, eu vou me tornar um adulto? Não, eu não vou me tornar adulto. Eu vou me tornar uma criança crescida. E aí essa criança que fica brigando com as pessoas, essa criança que fica sentindo raiva das pessoas, essa criança que quando alguém fala com você de uma forma mais objetiva e adulta, essa criança chora, né? O ego fere. O ego é a criança ali, né? Por quê? Porque eu ainda estou ali buscando o vínculo do pai e da mãe. Eu ainda estou nessa conexão da infância que não foi curada. Só que aí quando eu começo, né, a amadurecer e a curar, e aí eu começo a adultecer, qual é o meu primeiro desafio? É o jardim de infância. Sabe aquele tio? Olha que interessante essa analogia que eu vou fazer com vocês. Sabe aquele tio que tá ali cuidando das crianças do jardim de infância? Isso não é legal, tá? Você ser o tio adulto de um jardim de infância não é legal. Se o seu enredo de vida tem pessoas que estão totalmente na infância, estão totalmente na criança ferida, no ego, ó, mete o seu pé. Porque constantemente eles vão tentar te arrastar. E se você está querendo progredir, você precisa de pessoas para te galgar isso, para te ajudar, para potencializar o seu crescimento, a sua alavancada. Agora, se eu sou o tio da creche, eu não consigo. Eu tô lá no jardim de infância, cuidando de um monte de criança. Muitas das vezes, tá? São os nossos próprios pais que estão e a gente acha que a gente tem que dar conta deles. Não temos. Se você está fazendo isso, você está saindo do enredo de filho. Isso vai te gerar um prejuízo imenso. Quando o filho se coloca como pai do pai e da mãe, ele está totalmente contra o fluxo universal. Quando eu sou mãe, pai dos meus amigos, não dá certo. Eu vou gerar sofrimento para mim e para eles. Então, é importante eu compreender isso. As pessoas com quem você convive, elas ainda te tratam mal? Se isso acontece, gente, existem duas possibilidades. Você ser conivente com isso, porque aí a culpa é sua. Se uma pessoa está te tratando mal, você está sendo conivente com isso, a culpa não é dessa pessoa, é sua que está ali ainda no desenrolar com essa pessoa. E aí o que você faz? Você se ausenta disso. Você se ausenta disso. Porque quem está nisso de destratar o outro está na infância. A criança que destrata, né? Porque o adulto não faz isso. O que o adulto faz? O adulto, ele resolve as coisas, ele vive a vida dele, ele empreende. Adultos estão empreendendo, crianças não. E o que você mais vê aqui no meio do Instagram, do YouTube? Criança liderando crianças. É isso que você mais vê aqui. Crianças liderando crianças. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Os hologramas. As pessoas caem nesses hologramas. Então foi preciso muito desenvolvimento. Eu tomei sei lá quantos tombos para eu chegar nessa concepção que hoje eu cheguei, né?
E é muito nítido ver a diferença das pessoas que chegam hoje para mim. Porque são pessoas que realmente elas querem se desenvolver emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Não é errado a gente querer se desenvolver mentalmente. É errado eu usar a mente como único meio de desenvolvimento. Ela é uma das coisas que me permeiam. Ela é uma das coisas que eu tenho. Mas não é só a mente que eu tenho. Não é só o ego. Não é só as emoções. Né? Existe outra estrutura superior a isso, que é a consciência. Só que se eu estou no mental, eu estou no emocional, eu não consigo chegar até essa consciência. Então eu vejo que as pessoas que chegam até mim hoje para fazer tratamento, para fazer sessão, elas estão totalmente querendo buscar o seu desenvolvimento e cura. Essas pessoas compreendem que elas precisam disso, porque senão não vai conseguir. Ficar nesse enredo infantil, que é o que muitos de nós ainda estamos, né? Só vai gerar mais o quê? Tema da live: sofrimento. Então, o sofrimento ele pode ser, sim, uma grande forma para a minha salvação, né? Para o meu desenvolvimento. Mas se eu escolho ficar sofrendo, o que vai acontecer? Eu vou ficar sofrendo. Coloquem aí para mim, qual o desafio que vocês estão passando nesse momento? A Laci colocou, quando a gente passa a confiar na vida, a vida é mais leve. É isso aí. A Lucila falou que amou o vídeo de hoje. Gratidão. O vídeo de hoje é realmente muito bom. O vídeo de terça-feira à noite, ele também vai ser maravilhoso, tá? Vocês olhem lá no YouTube. Quem não me segue no YouTube, eu vou colocar aqui o meu nome lá no YouTube, tá? Aí vocês procuram lá. É o mesmo nome. É o mesmo nome. Como que eu faço para fixar isso aqui? Não tem como. É o mesmo nome daqui do Instagram, o meu nome lá no YouTube. Fica facinho, tá? Quem não assistiu, assista. E o de terça-feira, toda terça e quinta tem vídeo novo. Terça-feira, 20h45 da noite, vai ter vídeo novo. Olhem que esse também, ó, maravilhoso, tá? A Teca colocou desapegar do antigo eu. Para você assumir a sua nova roupagem, para você conseguir chegar até uma nova consciência, a gente precisa desapegar da antiga. E quando a gente chegar em uma determinada, a gente vai precisar desapegar dela para chegar em outra e por aí vai, né? São os degraus que a gente vai subindo. Eu vou fazer uma live falando da escada, né? Da escadaria. O Lunar Vermelho colocou sentir-se bem comigo mesmo. Isso aí. Família é sempre um desafio. A Bela Maltesa está passando muito por isso, né? Gratidão que ela veio fazer o tratamento. Estamos aí no meio de um tratamento. Muitas pessoas novas começaram o tratamento, né? E é muito bonito, pessoal. Muitas terminaram o tratamento no final de julho. É muito bonita a história de vocês, né? E eu sempre falo isso pra vocês. Eu falo assim, você entende o quanto que sua história é bonita? Aí a pessoa fala assim, não, a minha história é tão normal. Não é, não fale isso. Não fala isso da sua história. Não fala. A nossa história, ela tem requintes da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, dos nossos pais, nossa alma. Tem tudo ali. Tudo na nossa história carrega uma história. Carrega uma história. E quando a gente começa a compreender isso, muitas coisas se abrem. Ah lá, toda a história é força. Isso. Por quê? Porque constantemente eu estou evoluindo. Mesmo quando eu acho que eu não estou evoluindo, eu estou. Nós sempre, a nossa estrutura, ela tende a isso. E quando ela não tende a isso, aí realmente é quando a gente desencarna, tá? Que aí é quando o universo ele olha e fala, vou ter que resetar, não vai ter jeito, tá?
Mas a nossa estrutura, ela sempre vai tender ao equilíbrio, ao desenvolvimento, a ser leve e fluido, nada de peso, nada de esforço, porque isso não é ser próspero. O esforço, ele não é uma boa demanda, tá? Que tratamento é esse, Ana Paula? Depois você olha no meu site, no agendamento, é o tratamento energético das emoções. São sessões online, né? Que a gente faz juntos uma vez na semana. A pessoa ela fica comigo um mês. E a gente se encontra uma vez na semana para tratar dos assuntos que precisa. E, gente, são muitos assuntos que vocês têm para tratar, né? É muita coisa que tem aí dentro de vocês. E a gente vê, por que eu coloquei tratamento energético das emoções? Justamente porque são as emoções que nos enredam. São as emoções na distorção que não me deixa me desenvolver. É aquilo que eu sinto que eu não entendo e aí eu fico sentindo porque eu não entendo. São os processos familiares que me atrapalham, é o emprego que eu tenho que eu não gosto, né? Muita coisa. E assim, muita gente que fez, que tá fazendo e que vai fazer, né? Tá se desenvolvendo assim em outro nível. É muito bonito de ver isso. Muito, muito, muito bonito. Luísa, não é o de segunda-feira. O de segunda-feira é Academia Alma em Ação. Academia Alma em Ação não é tratamento, tá? Academia Alma em Ação é um grupo de pessoas onde a gente se reúne e eu passo informações ali para vocês. É como se fosse aula, tá? O tratamento é individual, é eu e a pessoa, tá bom? Aí sou eu terapeuta agindo com a pessoa, tá? A Bela Maltese, estes meus 2 meses de tratamento superaram uma década de terapia. Ah, amada, eu nem vou falar gratidão, porque não é minha a gratidão. Isso é seu, né? O terapeuta, ele tá ali só como uma passagem de informação para você. Toda essa superação aí é da pessoa. Tem gente, e aí eu preciso ser sincera com vocês, existem pessoas que você dá 1%, a pessoa ela faz 99%. Tem pessoas que você vai dar 99%, a pessoa ela não vai fazer 1%. Por quê? Não consegue. E aí é papel do terapeuta? Não, não é, né? O terapeuta ele vai se retirar em algum momento, se ele for esperto. Se ele não for esperto, ele vai arrumar. Ele vai arrumar para a cabeça dele, né? Que é assim que acontece. E é por aí, tá? Gente, um beijo para vocês. Eu espero que a live ela tenha feito sentido para vocês. Semana que vem o assunto é bom também, tá? Semana que vem vamos falar de mais coisas. A gente vai falar da nossa autenticidade, tá? Da necessidade de sermos autênticos no mundo, ok? Ana, só não peçam a fórmula da superação que outro terapeuta já me pediu. É isso aí. Gente, um beijo para vocês. Fiquem bem, na paz, na luz. Uma outra coisa, antes de finalizar. Hoje é domingo. Já estamos começando a semana, né? Não começa a semana de vocês no embotamento. O que é isso? No automático, gente. Não começa a semana no automático, não. Mostra para a vida que energia que você quer na sua semana. É uma energia de renovação? É uma energia de harmonia, de ação? Você está precisando do quê? Nesse momento, o que você está precisando na tua vida? O que você está precisando na tua vida? Estou precisando de tranquilidade. Fala com a vida. Vida, se manifesta através de mim na tranquilidade. Eu estou precisando de dinheiro. Vida, vamos lá. Eu agradeço pelo dinheiro inesperado que vai brotar na minha carteira. Não vai falar eu quero, pelo amor de Deus, gente, eu quero não, tá? Vídeo de terça-feira a gente vai falar muito disso aí. Então assistam, tá? Começa a semana colocando a energia, determinando a energia que você quer
que você deseja manifestar. Isso mostra para o universo que nós estamos conscientes. Ó, universo, eu estou consciente, uma nova semana vai iniciar, então eu quero. Não. Eu quero não, tira o eu quero. Eu manifesto. Tá? Amada, cheguei atrasada, mas deu para pegar muita coisa. Ficando salva, irei assistir completa. Assiste. Gratidão por sua entrega tão linda a todos nós. Amo você também, amo vocês. Olha lá, pessoal. Ação. A Fátima quer ação. Fátima, usa o decreto. Eu sou a alma em ação. Porque além de você entrar em ação, você vai estar chamando a alma, né? Em ação aí através de você. Então, usa esse decreto. Eu sou a alma em ação. A Helenice, disposição. Eu sou um ser destemido, disposto, cheio de coragem. Determina isso na tua vida, tá? E é isso, meu povo. Um beijo para vocês. Fiquem bem, tá? Uma boa semana a todos.